Então lá, consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? E aí eu vou trazer alguns itens para a gente começar a fazer essa reflexão do que poderia ser essa maceração do corpo. Tratamento para celulite, toxina botulínica, prótese de silicone, rinoplastia, abdominoplastia, odeio falar esse nome, lipoaspiração, procedimentos diversos e pilha. Uma matéria do Jornal Econômico, Valor Econômico, de 2020, ela traz uma pesquisa de que 1.306.962 operações foram feitas no Brasil. Mais de 1 milhão foram feitas no ano de 2020. A abdominoplastia foi a mais procurada, com mais de 110 mil operações, 112.186 para ser mais preciso. Então a pergunta que ele faz, né? É válido nós maltratarmos o nosso corpo para buscar a purificação da nossa alma? Então a resposta está no próximo parágrafo. Para resolver a questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos que considerá-la como prisioneiros da carne. Então, o corpo, esse vaso, essa veste que nós temos, é o instrumento da nossa alma. Para que espiritualmente nós estejamos bem, o corpo deve estar da melhor forma possível, deve estar voando, deve estar funcionando muito bem. Aí eu trouxe um monte de procedimento estético e quantas foram realizadas no ano de 2020. Alguém pode falar, mas e se o caso for de saúde e não apenas estético? E aí a gente vai chegar lá. Então, no terceiro parágrafo aqui está o seguinte: estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, né, o físico e o espiritual, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. A necessidade do corpo é uma, da nossa matéria é uma, e a do espírito é outra. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. E de fato é muito difícil, né? A gente não consegue estar plenamente espiritualmente e a gente também não consegue estar plenamente materialmente. Qual é o segredo? Buscar o equilíbrio desses dois meios. Então a gente volta lá, beleza, se eu tenho uma doença, eu não posso fazer uma cirurgia? De forma alguma, né? O que ele diz aqui? Para a alma, para o espírito estar bem, o corpo precisa estar bem. Então, se eu tenho uma doença e tenho uma necessidade física de tratamento, o que a gente tem que fazer? Utilizar a ciência, né? Isso não pode atrapalhar o andamento da nossa vida, porque senão a nossa alma fica doente também. Então, se a ciência tem a cura, se a ciência é evoluída para nos ter uma solução para aquilo que afeta a nossa rotina, o nosso dia a dia, e não nos permite ficar sãos mentalmente, por que a gente não vai utilizar? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um desvio de septo, né? Meu nariz ele é meio torto aqui em cima. E isso deve ter uma cartilagem e tudo mais. Eu nunca parei para perceber se isso afetava na minha vida. E vira e mexe, a minha esposa fala assim: você não está sentindo o cheiro disso? Você não está sentindo o cheiro daquilo? Está cheirando que está queimando o pão, tá? Não sei o que lá, está no fogo. Você não tá... Eu não sinto esse odor. A não ser que eu esteja com o nariz enfiado lá na panela, na tostadeira, eu não sinto o cheiro. Então, assim, ou eu tenho que estar muito bem desentupido aqui para poder sentir. Atrapalha a minha vida? Diretamente não, né? Talvez quando ficar mais velho e eu precisar sentir os odores das coisas, né? Senão eu vou queimar
o arroz, queimar a panela, posso causar um acidente, mas hoje não me afeta nada. Então hoje você tem essa opção, eu escolho por não fazer, porque não me afeta ainda. O dia que isso me afetar, eu naturalmente vou fazer isso para, obviamente, ter uma vida mais serena, uma vida mais tranquila, uma vida mais sem interferências. Então, aí a gente entra numa outra situação. Pessoas com baixa autoestima. Pessoas que se veem na necessidade, né, de fazer ou de realizar um procedimento e vai lá e faz, porque está se sentindo mal emocionalmente, psicologicamente. Se aquilo for apenas para ela se sentir bem naquele momento, ela vai a longo prazo estar plenamente satisfeita? Ou ela vai buscar aquilo novamente como uma bengala, como algo que precisa tampar um buraco, aí chove, abre aquele buraco de novo, eu vou lá e tampo o buraco de novo. Possibilidade de uma pessoa com baixa autoestima necessitar dessa bengala novamente, né, desse procedimento, de outros procedimentos, é muito grande, porque o problema não está na necessidade física, está aqui, né? Não está na necessidade da mudança, está na cabeça, está no psicológico. Então o psicológico, o mental, ele precisa ser tratado nesses casos, né? Outro estudo que eu puxei aqui é um estudo de 2017, uma tese de doutorado de um rapaz chamado Érico de Santos. Segundo ele, 19 mulheres a cada 100 mil morreram, né, neste ano, nesse ano, não sei se foi nesse ano, né, acho que ao longo da pesquisa dele. Então, 19 mulheres morreram a cada 100 mil que faziam lipoaspiração. Ou seja, elas realizavam um procedimento para se sentir bem e por uma série de fatalidades elas acabavam falecendo, ou na mesa cirúrgica ou no pós-operatório. Então, fora aquelas que também não ficariam com sequelas. Os procedimentos, eles são riscos à nossa saúde física. Às vezes a nossa saúde está perfeita, às vezes a gente não tem necessidade de nada, mas a gente está mal aqui. E a gente vai lá e realiza um negócio que nos deixa sequelado, nos coloca em risco, sem necessidade. E aí a gente volta para o Evangelho. Como que a gente mantém o perfeito estado entre o físico e o espírito? Entre o físico e o espiritual. Então o físico é fácil, né? Cuidando da higiene, né? Isso é simples. Se tratando, fazendo exames periodicamente, principalmente a gente que é mais velho. Não se intoxicar com venenos, né? Com álcool, com droga. Não fazer abuso dessas coisas que vão trazer problemas à nossa saúde. E claro, cuidar da nossa cabeça. E cuidar da nossa cabeça está intrinsecamente ligado ao espiritual. Por quê? Quando a gente trabalha o nosso mental, a gente entra em autorreflexões, a gente entra em estados de meditação, a gente busca o que de fato nos alimenta o espírito, né? Sabemos dentro do espiritismo que as boas práticas cristãs, elas são um verdadeiro alimento para a alma. A questão é, nós fazemos isso, nós estamos atentos a isso para que de fato a gente consiga manter esse equilíbrio entre as duas coisas? Segundo o parágrafo aqui, dois sistemas se defrontam nesse caso: o dos ascetas, que são aquelas criaturas que renunciam os prazeres materiais pelo bem espiritual e desejam abater o corpo, e dos materialistas que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensata uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervira uma multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão
amam com tibieza e gozam com parcimônia. Tibieza, cadê tibieza? Eu anotei aqui que é fraqueza, né? Então, amam com fraqueza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência do viver? Em parte alguma. Esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Então, ele diz que o Espiritismo traz uma nova informação. Vamos pensar que o mundo não exista Espiritismo, né? Que só existe, que existam as religiões. Vamos voltar lá para a época de 1860, como as pessoas viviam lá, mas lembrando que muita coisa não mudou em relação a isso. Por quê? Muito parecido, né? Nós temos aquelas pessoas que se isolam, que evitam os prazeres materiais em prol do corpo, mas em detrimento acabam perdendo o convívio com as pessoas e tudo aquilo que nós falamos no último evangelho sobre a nossa evolução, a necessidade da convivência com a sociedade. Por outro lado, as pessoas absurdamente materialistas que vivem como se hoje fosse o último dia, então abusam de tudo que podem porque acreditam que daqui morreu e acabou. E tem aquelas pessoas que ele diz aqui como indiferentes, né? Podemos dizer que são algumas pessoas que são religiosas. Por quê? São pessoas que cuidam parcialmente do corpo, cuidam parcialmente do espírito, mas sempre com aquela dor na consciência ou sem dor na consciência nenhuma do que estão fazendo. É aquela pessoa que mata e agradece a Deus por estar matando, aquela pessoa que vive compulsivamente, sempre esquecendo de Deus, e quando dá dor de barriga nela, ela se lembra do lado religioso. Então, tem essas três camadas que ele diz aqui, os extremos, né, aquelas pessoas que vivem por viver. Acreditam em vida após, acreditam que depois que elas vão morrer, não vida após a morte, mas acreditam que depois que morrer tem o purgatório, tem tudo mais, vão para algum lugar, e isso traz um pouquinho de consciência nelas, mas também às vezes logo passa. Então elas acabam esquecendo, todas as pessoas, qual o verdadeiro sentido das leis divinas. Elas desconhecem. E quando ele fala aqui que o Espiritismo chega e traz uma nova informação, é a necessidade desses dois sistemas caminharem juntos, de que haja esse equilíbrio, mostrando a importância do nosso corpo físico para o nosso espiritual. E quais são os seus papéis, né? Cada um tem o seu papel e o seu grau de importância, e eles precisam estar conectados. Último parágrafo. Amai, pois, a vossa alma, mas vigiai também o corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da natureza, da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Sereis, pois, por acaso mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, aqui ele deixa bem claro que nós não devemos descontar no nosso corpo as nossas faltas, as nossas falhas, por conta das nossas más escolhas. Então, às vezes, eu sou ansioso, eu desconto no meu corpo a minha ansiedade.
roa a unha, mordo a cutícula, cutuco a mão, né? Cada um de nós acaba tendo uma válvula de escape e consciente ou inconscientemente acaba descontando no corpo, em vez de tratar aquilo, né? Então tem pessoas que acham que o corpo é o grande problema e vão tratar com um procedimento estético, acham que o corpo é um problema e que não tem solução para a vida dele, às vezes acreditam que eliminar a vida é uma saída. E tem pessoas que acabam descontando no corpo, né? A ansiedade, vai lá e come bastante, a ansiedade rói a unha, né? Arranca os cabelos, tem de tudo. A gente precisa então cuidar daqui. O problema está na nossa cabeça, mas a gente precisa ter essa consciência também, porque a maioria das pessoas não tem, né? E é natural isso, a gente vai percebendo. Então nós devemos humildemente reconhecer os nossos erros, entender por que a gente está realizando isso, o que está nos afligindo, o que está nos angustiando, e aí tomar cuidado para que a gente evite esse tipo de coisa, para que a gente se cuide, para que a gente cuide do corpo também. Eu comprei um livro que eu já estou há bastante tempo atrás, tem várias mensagens, hoje eu vou trazer a primeira delas. O livro é esse aqui, ó, Lampadário Espírita, é da Joana, psicografado por Divaldo. E ele diz o seguinte, eu vou fazer a leitura desse texto que é fantástico. Chama-se O Corpo. E Joana diz o seguinte nesse texto: por mais ásperas repontem as provações durante a vida física, o corpo não pode ser sacrificado em holocausto à revolta, como solução dos problemas que a invigilância, a nossa invigilância, arquitetou e que se manifestaram como ímpios algozes. Organizado pela excelsa mercê da providência para servir de santuário, olha como ele trata o corpo, né? O corpo foi organizado pela providência para servir de santuário ao princípio espiritual em evolução, atinge na espécie humana o clímax da sua destinação. Olha o grau de importância, de novo. Para que nele o espírito habite e através dele se manifeste, e aí Joana traz muito detalhe, trilhões de vidas microscópicas harmonizam-se em perfeito intercâmbio, tirando equilíbrio e atendendo a determinações da própria estruturação. Resultado de experiências multimilenárias nos laboratórios da natureza, é digno do mais alto respeito a fim de ser preservado integralmente na contextura em que se apresenta. Nós recebemos um corpo são, um corpo perfeito. Claro, ele pode ter as suas falhas orgânicas por necessidade, mas ele trabalha em perfeito equilíbrio, de acordo com a nossa necessidade. Preparado desde o momento da concepção para atender às finalidades da evolução espiritual, é laboratório de contínuos ensaios, através dos quais milhões e bilhões de células em circuitos especializados oferecem valiosas contribuições para o êxito das atividades a que se destina. E não? Precisamos caminhar, precisamos respirar, precisamos ouvir, ver, e ele nos entrega êxito para que a gente consiga executar as nossas tarefas diárias. Mantido por equipamento eletrônico que assegura a consolidação da forma, é suscetível de desarranjos quando se desmantelam os comandos psíquicos a se expressarem no sistema nervoso através dos aparelhos central, periférico e neurovegetativo. Todos os choques violentos que a intemperança produz atingem-lhe os centros vitais e desequilibram-no, sensível às mefíticas vibrações da cólera, da raiva, do ódio, do ciúme, das paixões desordenadas. Necessita do eficiente concurso do amor
das expressões da prece e da meditação para cumprir o sublime desiderato a que se destina. Nele a vida responde aos desígnios da misericórdia de Deus, de maneira providencial e sábia. Nenhum dissabor pode atingir a sua desorganização violenta sem que ocorram consequências imprevisíveis àquele que tira a própria vida. Tudo nele expressa a sabedoria com que foi elaborado. Se um estilete pontiagudo o pica, centenas de preciosos capilares são destruídas. Outros tantos, porém, formam-se instantaneamente. Se uma lâmina o fere, imediatamente delicada ramificação de fibrina se estende sobre o corte e prende os glóbulos vermelhos, elaborando um coágulo tampão que impede a hemorragia, sem que a morte poderia ser inevitável, sem o que a morte poderia ser inevitável. Qualquer interrupção do curso natural de sua finalidade ou qualquer ultraje à sua estrutura física ou fisiológica se transforma em flagício para quem a tanto se atreva. Amá-lo, preservando-lhes as finalidades santificantes, é dever mínimo, por ser ele degrau de ascensão e felicidade. Então, Joana resume aqui, de uma forma muito complexa, a sua forma, né, de se expressar, o valor, toda a importância que o nosso corpo físico possui e o quanto nós precisamos ter essa consciência de que o espiritual saudável mantém o corpo saudável e o corpo saudável devolve esse espiritual saudável também e vira um ciclo, né, de perfeição, que é o que a gente gostaria de atingir, um ciclo de equilíbrio, para que a gente evite as doenças, para que a gente esteja bem da cabeça, né, para executar as nossas tarefas. Então depende muito mais de nós, das nossas atitudes, do nosso comportamento, de como nós vamos lidar e se nós estamos atentos, é claro, de o quanto nós estamos cuidando desse corpo físico. Beleza, gente? Então, como a Rose já está fazendo, vocês já podem colocar também o nome das pessoas para vibração. Vamos, quem quiser buscar ainda um copo com água, um jarro com água para a gente fazer as vibrações e colocar aí as boas vibrações nela também. O tempo está bastante seco aqui. Então vamos fazer as nossas vibrações e o nosso encerramento de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, elevando os nossos pensamentos, fortalecendo a nossa conexão com a espiritualidade presente. Que possamos emanar as melhores vibrações que temos. Que nós possamos sentir essas boas energias saindo do topo das nossas cabeças, saindo da palma das nossas mãos, e assim nós vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles povos que vivem em guerras, pelas criaturas que passam fome, vivem em misérias, por aqueles que vivem em desastres naturais. Vibremos em especial pela Turquia, pelas milhares de pessoas que deixaram a vida, por aqueles que foram resgatados. Vibremos pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro,
Vibremos pelos políticos, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, sem um lar, sem família, se sentindo sozinhas, desamparadas. Que elas possam sentir o calor das nossas vibrações nesse momento. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelos doentes em seus lares, seus cuidadores, pelas pessoas que sofrem violências domésticas. Vibremos pelos hospitais, pelos doentes em suas casas, pelos leitos de UTI, pelos profissionais da saúde, pelos irmãos que desencarnaram por conta da Covid, seus familiares. E assim vibramos pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli, Marinho, Sidney de Lima Batista, pela saúde de Elizabeth Rossi, pela paz da família Marinho, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco, por Rafaela Batista Caetano, pela família Ribeiro, pela melhora de Antônio Marinho, Ivan Moretti por vibrações por Marcelo Albano Moretti, Simões Gonçalves, por Maria Artemis Amaral da Silva e família, Enzo Marcelo Viana Moretti, pela família Riegre Balbino, por Brenda Júlio, pela mãe Vilma, mãe da Mari, pelo Alfredo Magalhães, por Diogo Magalhães, por José Neto, por Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, Lourival Oliveira, por Bruna, Lenir, Lesir, Tadeu, por Fabiana, Tiago, Roberto, Daniele, Vera Lúcia, pelos desencarnados Gil, Gustavo, Suzana, Ida, Garibaldi, Ivo, Ataíde e Elazir, pela família Diniz, Divanda Oliveira e família, pela Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, pelas famílias turcas e sírias, por todos os socorristas, pelo nosso país, pela nossa sociedade, pelos nossos gestores públicos, por Alberto Magalhães, por Nádia Soledade, Anita Soledade, pela Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egre, Almira Carvalho e Elane Carvalho, Josmar Nicolau, Maria Santos, Nicolau, Thaís Nicolau, Gustavo Nicolau, Madalena Nicolau, Gabriela e Amanda, pela saúde da família Monteiro e Gonçalves, por Danilo e Marlene Avanço, por Manuela Nicolau, por Pedro, Luana e Giovanni, por Rita de Cássia, Marina e família, Geraldo Thompson e Jorge Ricardo Vasconcelos, pela Rosilda e família, por todos do trabalho da Rosane, pela Brenda Moretti, pelas vibrações também pela Clínica Fecundar, por Anderson Carvalho, por Neuza e por todos da Real TV. E nesse momento possamos sentir todas as pessoas envolvidas em muito amor, recebendo as nossas melhores vibrações, assim como os nossos irmãos que estão acompanhando esse Evangelho de um outro momento. Possamos vibrar também por qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades neste momento. Que essas boas vibrações possam chegar até elas
E aproveitando, vamos nos conectando a Dr. Bezerra de Menezes, a sua falange de espíritos, pedindo que fluidifiquem as nossas águas e coloquem nelas os remédios necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. E deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E vamos pedindo ao Pai que nesse momento nos envolva em sua luz, em seu amor, que possamos estar envolvidos ao longo dessa semana em suas bênçãos, que possamos nos manter com boas vibrações, elevados em pensamentos, elevados nos nossos sentimentos, nas nossas palavras e atitudes, fortalecendo em nós uma cúpula de muito amor, abençoado por Deus. E assim, encerramos com a prece das fraternidades, quando dizemos nosso Divino Mestre e Salvador: fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho desta noite. Que assim seja. Espero que todos vocês estejam bem. Que Deus possa abençoar a noite de vocês, que possamos ter uma semana maravilhosa e que possamos nos encontrar no próximo domingo. Tá bom? Peço desculpas aí pelos BOs técnicos. Semana que vem a gente espero que estejam todos resolvidos. Tá bom? Beijo no coração de todos, obrigado pela companhia. Até!